Eu sou a Kelly Renovato, estou aqui para mais um Cast que Salva, junto com a doutora Gabriela Garcia, especialista em estética, odontologia, estética e endodontia. Como é que é, doutora? Endodontia. Obrigada, doutora, por você estar aqui. E se você quer saber mais sobre estética, não perca esse podcast. Nós vamos bater um papo super legal, conversar da minha experiência também, que eu acabei de melhorar o meu sorriso com essa doutora linda, e a gente vai bater esse papo. Obrigada, tá? Obrigada a você. Olá, é um prazer estar aqui. Vamos lá, então, para esse bate-papo. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Doutora, eu vou te chamar de Gabi, que eu tenho essa intimidade. Quando você decidiu ser dentista? Logo que eu terminei, né, o ensino médio, na verdade, eu prestava medicina. E aí, eu queria, de alguma forma, transformar a vida das pessoas. Os meus pais queriam que eu fizesse medicina, só que eu sempre quis a odontologia. E depois, eu fiz 1 ano de cursinho. E aí, eu decidi fazer a odontologia, não quis mais prestar medicina. E foi aí que eu escolhi a odontologia para minha vida. Durante a faculdade, nos primeiros 4 anos, eu não tinha certeza ainda se era aquilo que eu queria. Mas no último ano eu comecei a fazer alguns cursos e comecei a me interessar mais. E foi aí que eu descobri que a odontologia estética era o que eu queria para minha carreira. Transformar de alguma forma a vida das pessoas. Quando um paciente ele chega no meu consultório, é uma experiência nova em cada um deles. Porque cada um tem uma... Como eu posso falar? Uma... vontade de transformar o sorriso de alguma forma. E cada vez eu fico feliz de um jeito a hora de entregar o meu trabalho. Que legal. A faculdade em si é uma faculdade que toma muito tempo, né? É uma faculdade que você se dedica o dia inteiro. E quantos anos, doutora, que você fica para se formar? 5 anos de faculdade. A minha faculdade foi período integral, então eu só consegui estudar. É muito difícil, eu não conseguia fazer estágio. A gente faz estágio pela faculdade, mas eu não conseguia fazer estágio fora. Então, eu não tive a experiência de acompanhar outros dentistas no período da minha graduação. Mas hoje não para de atender, porque para marcar um horário lá é complicado, né? Graças a Deus, deu muito certo. No começo, eu falo assim, eu enfiei a cara. Eu não era daqui de São José do Rio Preto. Eu montei o consultório e falei, não, eu quero ficar aqui. Por mais que eu não conhecia as pessoas, falei, não, de alguma forma eu vou entrar e vou conseguir ir conquistando os meus pacientes. Na primeira semana eu ficava lá no consultório e pensava assim, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu montei isso daqui aqui? Não tinha os pacientes para atender. E todo mundo, quando se forma, de cara, assim, você entra em desespero. Porque você não sabe o que você vai fazer, como vai ser. Eu não conhecia ninguém. E aqui em Rio Preto é um pouquinho complicado para você conseguir entrar nessa área. Eu acho que em toda profissão no começo, né? Assim, eu acho que quando a gente começa algo novo e você tem todas aquelas incertezas de montar um negócio, que você é uma empresária, está abrindo um ambiente, e aí tem essa pressão de você receber o seu paciente e ainda não saber o caminho que você vai tomar, né? Exatamente. Qual é uma dica, assim, se você fosse falar para alguém que está começando hoje na odontologia, que acabou de se formar, qual é a tua dica para essa pessoa? Pensando em tudo que você passou, nas suas dificuldades, eu queria que você desse um recado, já que você falou nisso, né? Que é uma coisa muito bacana. Sim, para não desistir, muitas pessoas me mandam mensagem, Gabi, eu tô me formando, eu não sei o que eu vou fazer agora. Eu, particularmente, não queria trabalhar nessas clínicas, eu queria ter o meu próprio consultório, por quê? Eu acho que, assim, você tem que... deixa eu ver, assim, o melhor caminho. Você decidiu abrir o teu espaço, você fez o seu caminho e hoje você é uma professora, né? Hoje você dá aula do que você atua, de tão, assim, que você se esforça, você estuda, mas, assim, essa parte do medo, assim, o que se fala? Vai, enfia a cara, vê o que você sente, porque a maioria das pessoas, às vezes, fica assim, eu vou seguir esse caminho porque alguém falou. Não, você também... seria mais fácil seguir um caminho. Sim, e aí com certeza. E você falou assim, não, eu vou por esse. Não... Assim, o medo vai te deixar muito inseguro, só que eu acho que todo mundo tem que meter a cara, tem que tentar. Se você não tentar, você não vai saber se vai dar certo ou se não vai.
Para você foi muito fácil, deu certo muito rápido. Não, ninguém sabe que no começo eu chorava ali, fiquei uma semana chorando e pensando, nossa, o que eu fui fazer? Só que é devagar, é um passo, é pequenininho, é de formiguinha, né? Uma peça de cada vez. Então, vai sem medo, enfia a cara, com coragem, que vai dar certo, porque deu pra mim e vai dar certo pra você. Hoje, na estética, nós temos várias inovações todo dia. Acho que a odontologia está se renovando cada vez mais, né? O que você faz, assim, em estética hoje? Que uma pessoa pode pensar? Eu sei que pode usar... você fazer lente, você pode usar resina. Mas, assim, se você fosse colocar os 3 carros-chefes da estética dentro da odontologia que você atua hoje, qual seria? Eu coloco que nem muitas pessoas vão lá, Gabi, só o que me incomoda é a cor dos meus dentes, não se incomoda com o formato, com o tamanho. Então, aí a gente tem o clareamento dental. Gabi, eu me incomodo com o tamanho. O clareamento. Ele muda, assim, a cor dos seus dentes. Muitas pessoas têm medo porque falam, isso não vai estragar o esmalte dos meus dentes. Não. É claro que você fazer moderadamente. Cada paciente tem um tanto de sessões que a gente pode fazer. Se é indicado ou não. Tem pacientes que a gente não pode fazer o clareamento dental. Uhum. Eu costumo fazer 4 sessões, de 3 a 4 sessões, o que for indicado para o meu paciente. Algumas pessoas chegam lá querendo colocar as lentes e eu falo, não, peraí, seu dente é lindo, vamos assim, começar pelo clareamento e aí depois a gente vê, se você não gostar, aí a gente vai e faz as lentes. Eu fiz uma vez aquele que faz em casa. O teu é lá no consultório? O meu, ele é lá no consultório. Por quê? Depende de mim, não vai depender do paciente. Normalmente, as pessoas, elas não vão conseguir seguir aquela rotina de colocar todos os dias, colocar o despertador e tirar no tempo que precisa tirar o gelzinho ali com a moldeira. Então, isso... eu não vou conseguir entregar um resultado muito bom para o meu paciente. Mas eu ofereço várias opções, e aí o que o paciente escolher, tanto o clareamento de consultório, quanto o caseiro, ou o associado, que é os dois, eu faço também. Que legal. E a outra segunda? Aí eu tenho as lentes em resina, né? Que quando o paciente é muito jovem, tem os dentes íntegros, aí a gente pode optar, né, pelas resinas. Vai depender também muito do custo-benefício. A gente sabe que o custo-benefício da resina, ele é muito bom perto das porcelanas. Uhum. E também depois a gente tem a porcelana, que é a estabilidade de cor é muito maior, né? A durabilidade foi o que a gente optou para o seu caso. É um paciente que ele consome muito café, muito vinho. Eu já não... e a higienização dele não é muito legal, aí já não é ideal a gente indicar a resina. Então, aí a gente já vai para o lado da porcelana. Muitas pessoas hoje não querem colocar porcelana porque não quer desgastar os dentes. Só que o desgaste é mínimo, você é prova disso. Vamos falar do desgaste? Vamos falar do desgaste. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima, que foi um dos meus maiores medos, e eu te incomodei muito com isso. Vamos falar dos desgastes. E aí, não é isso, é porque a maioria das pessoas falavam para mim, nossa, mas para quê? Você vai desgastar seus dentes, assim. E a gente tem como referência, não sei se acontece com todo mundo, a Whindersson Nunes, eu acho que eu vi uma foto, e eu vi alguns jogadores de futebol que mostrava quando tirava. Sim. E aí, aquilo eu falava assim, meu Deus, eu não quero. Vamos falar, então, o que você fala para essas pessoas, igual eu, que tinha esse medo? Igual assim, esses dias saiu que aquela influencer, a Flávia Pavanelli, caiu uma lente dela e ela ficou com aquele dentinho como se fosse de vampiro. Aquilo são preparos para a gente colocar coroas em porcelana, tá? Hoje, o preparo para as lentes, como as lentes, a espessura delas são muito fina, o desgaste é mínimo, minimamente invasivo, no máximo aí 0,5 milímetro. Então, você foi prova disso, você ficou sem o mocap, que normalmente a gente consegue colocar o mocap no paciente. O que é o mocap? O mocap a gente faz uma moldagem anteriormente de começar o processo do desgaste, tudo do paciente. Aí vem um moldezinho, você coloca um material provisório para ele não ficar com aquele desgaste aparente, tudo... Não tem problema. Aí eu bati também.
Para ele não ficar com aquele desgaste, que às vezes alguns pacientes se incomodam. Às vezes alguns pacientes colocam lente, algum dente tem que colocar a coroinha. Então, aí eu preciso colocar esse moldezinho, que é com um material que vai preencher, né, esse desgaste. E o paciente vê mais ou menos como vai ficar depois. Entendi. Mas por exemplo, então quer dizer que aquilo não era técnica de lente, era técnica de coroa que fazia o dente, depois a lente. Eu não entendi direito essa parte. A lente, em porcelana, a espessura dela é fina. A coroa é em toda a circunferência ali do dente, ela faz um dente encaixa, novo. um dente novo. Então, você precisa fazer um preparo ali maior para encaixar esse dente. Entendi. Tá? Era uma técnica mais usada antes? Antes era a técnica mais usada. Agora, com o avanço da odontologia, agora os desgastes são minimamente invasivos e a gente consegue entregar aí para o paciente algo que não precisa desgastar tanto. Tá vendo, gente? É isso que eu acho que é muito... Eu acho que tem que falar muito sobre isso, porque eu não sabia. Então, a pessoa, ela faz um dente novo e coloca lá naquele pinozinho. Isso. Fica um pino, praticamente, tipo de dente, né? Um preparo bem pequenininho ali. Uma coisa que perguntaram pra mim, se você quiser depois tirar e ficar com o seu dente, você pode? Sim, você pode. No seu caso, como a gente optou pelas lentes em porcelana, a durabilidade aí dela é de uns 10 anos, você fazendo a manutenção tudo certinho, é de 6 em 6 meses, até mais ao longo disso. Aí, o que acontece? Repete só a pergunta para mim. Se eu, por exemplo, falar... porque como é uma dúvida muito comum sobre desgaste, né? As pessoas falaram assim, então, se você quiser, você pode ficar sem a lente. Eu falei assim, eu fiquei uma semana sem a lente, né? Pode ficar, se eu quiser, falar, eu quero que você tire a lente e eu vou... Claro, tanto que nem nas facetas em resina, né? A gente não faz o desgaste dos dentes. Então, o paciente, daqui 1 ano, ele decide, não quero mais essas facetas, ele vai, remove tudo e vai estar com o dente rígido, o dente dele natural. No seu caso também, só que você vai ter um pequeno desgaste no seu dente. Sim. Tá? Então, tranquilo, vida que segue, tudo normal. Legal. Dentro então, nós falamos da resina, nós falamos das lentes e nós falamos do clareamento, que é uma coisa que você faz bastante no consultório. Dentro da endodontia. De novo, endodontia. Endodontia. Isso mesmo. O que é endodontia? É o famoso tratamento de canal. É algo que eu escolhi, assim, também, que eu gosto muito e é o que eu venho me dedicando mais ao longo desses anos. Um paciente, quando ele tem uma dor de dente insuportável, não tem o que você faça que vai passar aquilo. Então, é aí que entra o tratamento endodôntico, o tratamento do canal, que é a remoção da polpa lá dentro do dente, aquele nervinho, tá? Então, aquilo lá, ele recebe os estímulos, vamos supor, quente, gelado, e aí dá aquela dor insuportável, não tem mais o que fazer, e aquela dor de dente que você não consegue, que ela não vai amenizar nem com remédio, com nada, é só tirando esse nervinho. Então, é aí que entra o tratamento de canal. E assim, não tem como, a estética você ainda tá muito em alta, só que as pessoas, às vezes, ainda... vou esperar um pouquinho, vou fazer depois. Não, o tratamento de canal não tem como. Você tem que fazer, fora os outros problemas. Doutora, meu dente não tá doendo mais, não preciso fazer mais nada. É aí que você precisa. Por quê? Você não tratando o canal, você pode ter o que a gente chama de lesão periapical, tá? Que é lá no finalzinho uma infecçãozinha no osso. Então, você precisa tratar para que não aconteça isso. Por quê? Você não vai sentir, o seu corpo ele não vai te mostrar que aquilo está acontecendo. Às vezes, estoura uma bolinha ali perto do dente com pus. Muitas pessoas, doutora, estourou uma bolinha aqui, que a gente chama de fístula. Isso daí é um sinal que está acontecendo algo de errado. Dentro do seu dente. Então, você precisa ir e fazer. Mas não dói. Não, ele não vai doer, tá? Então, é muito importante as pessoas... Não vai doer, mas você pode estar perdendo massa óssea. Isso. Você pode... Que nem, você tá perdendo... infecção. É uma infecção. Como você está perdendo o osso ali, depois pode ser que você tenha que extrair esse dente e você já não consegue colocar, vamos supor, um implante na primeira sessão. Você perde Tirar o dente e já colocar.
Por conta que aí, às vezes, tem que fazer um enxerto, tem que fazer toda uma limpeza ali do osso. Então, é bem complicado. Mas a maioria das pessoas acha que porque, o meu dente não dói mais, eu não preciso tratar. É aí que você precisa. Tem aquele ditado que fala pior que dor de dente, né? Eu acho que é difícil uma coisa que é pior que dor de dente. É, né? realmente. Eu acho engraçado que essa geração que vem agora é uma geração que cuida, né? Que já tem muito mais informação. Exatamente. Mas na minha época, eu não sei o que aconteceu, mas não tinha tanta informação assim. Hoje, meus filhos, a maioria, não tem uma cárie, assim. Você falando que escolheu uma especialidade dessa, está cursando, está já terminando, é uma especialidade que você tem que acordar de madrugada, não é? Que você tem que atender depois do horário, você tem que gostar do que você faz, porque para você mexer com isso, é uma especialidade que vai ter muita demanda. Você já acordou de madrugada? Já foi fora do horário? Já fui aos finais de semana, de madrugada não. Mas que nem hoje, a hora que eu tava vindo pra cá, uma paciente chegou lá morrendo de dor, aí eu fiz a urgência dela e corri pra cá, então por isso que eu até atrasei um pouquinho. Então, assim, é uma coisa que eu sempre deixo um espacinho na minha agenda pra poder socorrer aí essa urgência. Porque é algo que o meu paciente, ele não pode esperar e eu preciso resolver, assim, rápido, né? Porque não vai ter como prolongar. Eu faço os tratamentos endodônticos em sessão única. Só realmente quando é algo muito assim, vamos supor, um abscesso, que é quando, acho que vocês já viram, que incha o rosto assim do paciente, aí eu não posso fechar o dente na mesma sessão, né? Aí eu preciso entrar com antibiótico, várias outras coisas. Mas o tratamento que eu faço é todo mecanizado, em sessão única, então agora os pacientes, eles não precisam ficar indo e voltando no consultório, porque antes você tinha que ir umas 5 vezes para trocar o medicamento, trocar o curativo. E hoje todo mundo vive na correria, então ninguém quer ficar perdendo tempo. Então o paciente, ele chega no meu consultório, em 1h30 a gente, mais ou menos dependendo do dente que for, a gente já resolve o problema ali e o paciente já fica livre. Nossa, que legal, não sabia. Mudou muito mesmo, Mudou né? muito. Que legal, eu acho muito bacana. E dentro de estética, tem mais alguma coisa que você faz? Assim, eu já vi as pessoas falarem sobre botox para o lábio, para segurar sorriso. Existe isso? Existe. Eu não faço essa parte de harmonização. Eu tenho quem faz para mim no meu consultório. Eu acho que fica bem legal a gente associar. Igual no seu caso, eu tinha falado pra gente associar aí um preenchimento labial, que vai ficar bem bonito. Gosto, tem gente que tem a gengiva, né? Aparece muito a gengiva no sorriso, então eu gosto de associar o botox para sorriso gengival. Então anda todo mundo ali meio que junto para entregar um resultado bem legal pro paciente. Não, eu acho assim que, para mim, eu que tinha essa dúvida, tinha muita desinformação e eu trabalho no meio, mas ao mesmo tempo a gente fica com medo de fazer algo novo, né? Algo que vai melhorar. Você, como dentista, a primeira coisa que você olha na pessoa é o quê? É o dente, eu fico vidrada. Igual ontem foi uma paciente para uma avaliação comigo, eu só falava, ela me falando tudo que estava acontecendo, eu só conseguia olhar pro dente dela. Eu falei assim para ela, tudo bem, eu já vi tudo que você precisa. E também dentro da odontologia estética, eu faço também a reanatomização dental. Que é o quê? Você tem uma anatomia do seu sorriso, que foi o que eu quis seguir no seu sorriso. Por quê? Eu acho que hoje em dia tá todo mundo ficando com a boca igual, todo mundo com o rosto tudo igual. Eu não gosto de seguir essa linha, eu acho que cada um tem sua característica. Eu sigo algo mais natural, que hoje é o que os pacientes me procuram por isso, porque eu acho que tá todo mundo meio cansado disso. Eu vejo que sempre, né, em todas as áreas, eu acredito, né, que existe uma onda muito forte e depois ela começa a voltar. Então, a gente tem que se manter firme, muitas vezes, em alguns posicionamentos, né, de manter estética, manter, igual você está falando, que faz parte da profissão, porque o mundo hoje está tão rápido e tanta coisa que você tem que escolher como que você quer trabalhar mesmo, né? Exatamente. A sua identidade, então, é essa. É essa, a minha identidade é essa, as pessoas me procuram por isso. Outros profissionais me encaminham pacientes por isso, tá? Porque eu sigo essa linha mais assim. Os pacientes, eles chegam no meu consultório, Gabi, eu vim aqui porque eu quero meu dente mais natural. Em questão disso, da reanatomização. Às vezes, é detalhes que incomodam no sorriso da pessoa. Igual ontem foi uma paciente, ela falou, Gabi, tá me incomodando isso? Eu acho meu sorriso lindo, só que eu acho que eu podia melhorar. Então, realmente, eu consigo melhorar algumas coisas com a resina. Eu gosto de unir o clareamento, né, nesse caso. Como os pacientes gostam de um dente mais clarinho, mais bonitinho, então a gente tem que ter um fundo ali, mesmo nas lentes em porcelana. Em você, eu fiz o clareamento, né? Tanto pro que nem a gente não fez nos dentes de baixo, mas pra gente ter um sorriso harmônico, bonito, manter uma cor ali legal.
Ai, eu adorei. Estou sorrindo muito. E Kelly, agora é minha vez de perguntar pra você. Quais eram os seus medos da mudança? Você queria muito, mas tinha algo que ainda te segurava um pouquinho? Eu tinha medo do desgaste, é o número 1. Igual eu falei, eu tinha aquele medo de desgastar demais meu dente, de eu não gostar e depois o que, que eu ia fazer depois que desgastou. Esse foi o maior medo que eu tive nessa mudança, né? Eu acho que toda mudança, ela gera, assim, aquela insegurança, né? Quando você vai fazer uma mudança na sua vida, ainda mais o sorriso, né? O sorriso é a primeira coisa que você vê. E eu achava que eu tinha um sorrisinho legal. Comparado agora, não tem nem comparação. Mas eu ficava assim, tá bom, para que vai mexer? Para que vai? Mas aí, quando eu vi que você me explicou que o desgaste ia ser mínimo, que eu falava assim, mas tem muito isso também. As pessoas falam assim, e a manutenção? Mas tipo, vai acumular alimento. Então, muito isso. Eu acho que vale as pessoas verem o profissional que vai fazer. Porque deve acontecer mesmo, né? Acontecer de acumular alimento quando não é bem feito. Isso eu acho que é a escolha do profissional que muda, né? Sim, vai muito do profissional. Que nem às vezes assim, a pessoa fala, não. Outra pessoa me falou, às vezes o profissional que ela fez. A gente tem várias referências aqui em Rio Preto de excelentes profissionais. Então, eu acho que você tem que ver bem o profissional que você vai escolher para fazer esse tipo de procedimento. Não é normal, né, doutora? Acumular alimento? Não é normal. Algumas pessoas chegam vários casos para mim de outros profissionais que eu tenho que refazer o que já fizeram. Então, é um retrabalho. Porque deixa o quê? Sobrecontorno, que é quando fica, como eu posso explicar, para fora ali, prejudica até a gengiva do paciente. Aquele dente para fora. Infiltra. Então, que acontece? Um sobrecontorno entre a gengiva e o dente. Fica um degrau. Então, isso não é bom. Algumas pessoas falam, eu consigo até enfiar o fio dental ali dentro. Nossa. Não, isso é horrível. Então, você precisa escolher bem o profissional. Muitas pessoas vão pelo preço, né? Então, às vezes, beleza, uma pessoa tem um preço legal, ok. Mas, às vezes, ela não vai te entregar 100% daquilo e não vai entregar um trabalho com excelência. É que milagre não existe também, Milagre também não existe. Existe uma tem gente média, que chega lá, né? eu quero meu dente igual de fulano de tal. Não tem como, calma. Não tem como eu te entregar isso. Você, seu dente é de um jeito, é assim, a pessoa tal, fulano de tal, é de outro jeito. Né? Porque a gente percebe realmente aquela coisa igual, né? A gente vê uma pessoa do lado da outra e fica aquela coisa igual. E eu acho que o mais legal, assim, pra mim, o mais legal é as pessoas não perceberem que eu fiz. Sei que eu tenho alguma coisa diferente, mas eu não sei o que é. Sim. Se eu não falo, igual eu tô falando, né? Que eu já chego... Senão a pessoa falou assim pra mim, nossa, eu vi que tinha alguma coisa diferente, mas a pessoa não sabe o que é que eu fiz, né? E eu acho isso super interessante, essa parte essa parte de você estar natural, né? Seguiu o meu dente, meu sorriso, melhorei, né? Que você conseguiu colocar. Eu tinha uma mordida topo a topo. Sim. E aí, hoje tenho um sorriso que eu nunca tive na vida, que é o dente passar pra fora. É a mordida certinha. Cadê? Câmera. Muita gente não quer mais usar aparelho, não quer ficar todo aquele tempo. Muitas pessoas já usaram muito tempo de aparelho. Então, a pessoa chega lá e fala, eu não aguento mais, agora eu quero optar pela estética, ou as facetas em resina, ou a porcelana, e a gente consegue entregar para o paciente algo que você iria conseguir usando o aparelho na ortodontia. Só que tem casos que a gente não consegue, que aí realmente o paciente ele precisa primeiro usar o aparelho para depois a gente finalizar o que faltar ali com a estética. Bruxismo atrapalha colocar lente? O bruxismo, as lentes em porcelana é o mais indicado para esses pacientes, por conta do apertar e do ranger dos dentes. A resina, ela é um material também muito bom, a resistência dela é muito boa, mas não comparada com a porcelana. Então, em pacientes com bruxismo, eu indico as lentes em porcelana. O paciente ele vai usar a plaquinha depois ali, então é algo que a gente consegue encaixar tudo ali para o paciente. O meu pai, ele era um paciente bruxista. Eu fiz todos os dentes dele
a gente fez levantamento de mordida, porque os dentes dele já estavam bem pequenininhos, totalmente desgastados. A mordida dele já estava muito ali, topo a topo. Então, tipo, era um sorriso que estava completamente todo desgastado. E, tipo, muito pequenininho os dentinhos assim, você nem conseguia ver quando ele falava, quando ele sorria. Então, na porcelana, a gente consegue mudar isso. Ele não quebrou nenhum, ele usa a plaquinha, faz tudo bonitinho ali. Então, você tem que fazer toda a manutenção do paciente, ver ajuste de mordida dessa plaquinha. Porque hoje também as pessoas acham que, tem bruxismo, vai lá, coloca a placa, beleza. Não, tem todo um ajuste, tem tudo ali para você trazer um conforto melhor para o paciente. Porque não é só você fazer uma placa e beleza, tá tudo certo. Você tem que fazer todo um ajuste, tem toda o ajuste, ajuste oclusal que a gente fala, todo o ajuste ali daquela mordida para ficar 100%. E o paciente ter um maior conforto, relaxar toda a musculatura dele e ir melhorando com o passar do tempo. E também tem outras coisas que a gente pode associar para o bruxismo também, que tem o botox, fisioterapia. Aí a gente vai vendo o tanto que, como eu posso falar, a intensidade do bruxismo do paciente. Hoje um dos maiores causas é o estresse. É o estresse, a ansiedade. Depois desse período aí de pandemia que a gente passou, aumentou muito. As pessoas ficaram muito ansiosas, muito mais estressadas. Então, chega muito disso. Só que nem tem casos que fogem do meu controle. Aí eu preciso encaminhar para um especialista, que aí eu mando para, vamos supor, um bucomaxilo. Já aconteceu comigo esses dias lá no consultório. A paciente chegou, ela estava com desgaste do disco aqui. Então, eu escutei o estralo já dela de abrir a boca. Eu falei, olha, alguém já te falou que você tem bruxismo, tudo? Ela, não, eu não tenho isso. Eu falei, olha, eu vou te encaminhar para um especialista, aí já fica fora do meu alcance, tudo bonitinho. Aí eu troquei ideia com outro profissional, encaminhei ela, e aí a gente faz o tratamento dela em conjunto. Então, chega uma hora que você vê que não está no seu alcance. Eu acho que muitas pessoas, elas, dentro da odontologia, tem que meio uma rixa. Só que eu acho que tem que ser todo mundo companheiro ali, tem que andar em conjunto, porque a gente precisa do outro. Tem algo que não está no meu alcance, eu vou precisar de uma outra pessoa, de um outro especialista, para a gente andar em conjunto ali e resolver o parceiros, probleminha. Né? Eu acho assim, parceria. Dentro de qualquer profissão, eu falei ontem no meu Instagram sobre isso, que você ter bons parceiros, né? Quando você desenvolve um trabalho bom, muito provavelmente você vai ter parceiro bom. Sim, você vai indicar os melhores, né? Os melhores. Então, é importantíssimo hoje você escolher o teu profissional. A gente tem o Cast de Salva, ela tem essa pegada de facilitar a informação. Uma pessoa que tiver vontade de fazer algum procedimento, conhecer um médico ou um dentista, ele pesquisar sobre esse médico, né, ou esse dentista, para ele fazer um procedimento. É um procedimento, eu falo assim, tudo que você vai fazer que envolve a sua saúde é um procedimento de risco, né? Sim, tanto para te ajudar como não. Você tem algum caso que aconteceu com você, com algum paciente, assim, que você lembra quando falou, nossa, esse caso foi demais, assim. Você tem um caso para contar? Eu tenho o caso de um paciente, ele vem de Minas aqui para tratar comigo. E eu fiz o tratamento de canal dele. Pode acontecer, que foi o que aconteceu com ele, ele fraturou esse dente. Porque a gente tem várias forças que recebe nos nossos dentes. Se eu for entrar nisso, ninguém vai entender muito, que ninguém são leigos no assunto. Mas aconteceu o quê? Aí a gente colocou uma coroa, porque teve que desgastar muito esse dente, já tinha quebrado muito, então eu precisava de reabilitar de uma forma, e eu escolhi a coroa em porcelana. Ok, esse paciente falava pra mim, Gabi, já tratei esse canal, ainda tô sentindo uma dor, tá muito estranho. Ele voltou no meu consultório, eu pedi 2 tomografias para ele, que esse é um exame que a gente consegue ter mais detalhes e ver o que realmente está acontecendo ali, porque às vezes só no raio-x você não consegue ver algumas coisas. Então, eu pedi 2 desse para ele, só no segundo eu consegui ver que tinha uma trinca nesse dente nodulado, ou por isso essa dor dele. Então, aí eu precisei entrar com outro profissional, na parceria aí que eu falo, pra gente poder resolver esse caso. Eu já vi que não estava mais no meu alcance. E, assim, nesse momento a gente fica um pouco inseguro, porque eu não gosto de ter que falar pro meu paciente que ele vai ter que extrair um dente, que ele vai perder aquele dente. Porque antes todo mundo ia no dentista e os dentistas só tiravam
os dentes e você vê que as pessoas mais antigas chegam, elas não têm muitos dentes. Hoje tem o implante aí, né, para poder substituir, tem as próteses, mas esse paciente eu fiquei com um pouquinho de receio de ter que falar para ele, porque não é legal. E não que foi um erro meu, mas é algo que acontece natural, só que eu fiquei chateada por ter que falar que ele perderia aquele dente. Porque eu sigo uma linha assim bem conservadora. Então, aí eu entrei em parceria, precisei fazer um enxerto nesse paciente, a gente vai colocar o implante. Então, é um trabalho aí de formiguinha, mas tem que ter muita paciência. Ele falou pra mim, olha, eu gostei do jeito que você me acolheu, você pediu 2 exames, você queria realmente saber o que estava acontecendo comigo. Você nunca vai chegar no meu consultório, eu vou falar pra você, se eu não souber, eu vou ser bem sincera. Ó, eu preciso estudar melhor o seu caso, pra ver o que eu tenho de melhor pra fazer. E é isso. Mas eu acho que isso é humildade de a gente, como profissional, como vida, a gente tem que ter humildade de saber. Você é especialista em 2 áreas e ninguém é especialista em tudo. Eu acho que isso é uma parceria. Sim. E você está certíssimo, é assim Todo mesmo. dia a gente aprende uma coisa nova. Você tem que sempre estar estudando, sempre buscando algo de melhor. Eu não paro, eu sempre quero estar estudando, vendo o que tem de melhor para os meus pacientes, trazer o que tem de mais novo, igual na endodontia. Algumas pessoas ainda fazem a endodontia manual. Eu já acho que o meu paciente ele não tem que ficar perdendo aquele tempo. Se eu tenho algo para entregar para ele ficar livre logo, é o que eu quero fazer e resolver o problema logo. Sobre canal, o que você poderia falar para o pessoal? Falar assim, gente, canal é rápido. Como que é uma mensagem, falar assim, sobre canal para as pessoas? Porque existe muita desinformação, mas uma mensagem rápida disso. Sim, muita gente tem trauma, tem aquele negócio, ai meu Deus, canal, tô com medo, a pessoa já começa a infartar. Chega no meu consultório e já fala, ai doutor, eu fiz um canal, tô traumatizada. É assim, eu procuro deixar meu paciente sempre muito tranquilo, muito à vontade. Eu falo, olha, a gente vai resolver rapidinho. A única dor que eu falo que você vai ter ali é a dor da anestesia. Perto da dor que você passou, nada vai se comparar. É a anestesia que vai doer ali um pouquinho, o restante do procedimento é super tranquilo. Depois que você sair do meu consultório, passou aquele desconforto, aquela dor, já tá tudo prontinho, então... 45 minutos. 45 minutos, 1 hora ali, 1h30, depende do caso. Tem dentes que a gente tem mais canais do que os outros, então aí demora mais um pouquinho. O canal é a raizinha? Tem a raizinha, dentro dela tem a polpa, né? É o que tem ali nossas terminações. Então, todas você tem que fazer um procedimento. Isso, tem que remover todas ali. Tem dentes que tem 4 canais, então você tem que remover os 4, senão ainda o paciente continua com dor. Nossa, tem que levar o Dario, certeza que ele deve estar com o canal. Se ele escutar isso, ele vai querer te matar, né? Eu tenho que ver, menina. Ele é o caçula, a gente... eu vou falar... os outros não tem um... Já fica mais independente, você fica mais tranquilo. Eu acho que ele vai aprender sozinho. Não vai, né? Não tem vai. que... Tá certo. Tem que levar. Gabi, se fosse para você dar uma mensagem para todos os pacientes... O que você deixaria aqui? A gente já está terminando o nosso podcast. Tem alguma coisa que você queria conversar, falar, deixar um recado? Não, eu gostaria de agradecer a todos que confiam no meu trabalho, que no começo foi muito difícil, eu fico até emocionada, porque é muito legal isso. Eu não esperava chegar onde eu cheguei. E é isso. Obrigada. Só isso mesmo. Ah, que linda. É uma profissional, né? Que se dedica, que dá o seu tempo, seu amor. Eu acho assim que trabalhar com gente, igual você trabalha, falar eu trabalho com gente, mas trabalhar ali tão próximo é uma coisa mais. Sim, e cada vez que eu vou atender um paciente é uma experiência única. E é isso. Que linda! Não, eu acho que é isso mesmo. O amor que você tem pelo seu paciente, eu posso falar isso, é muito nítido. O amor que você trata, o cuidado, o teu planejamento. Eu vi você planejando o meu caso, a preocupação e conversando com as pessoas envolvidas. Quero te agradecer por isso. Eu me sinto privilegiada e eu sinto que São José do Rio Preto é privilegiado por ter você. Ah, obrigada. Por ter uma pessoa tão jovem,
tão esforçada, uma menina, né? Uma menina com toda a força, garra e o zelo pelo paciente, pelo trabalho, pelo serviço que a gente fala, Sim. né? Parabéns. Obrigada. Desejo para você todo sucesso do mundo. Obrigada, eu agradeço vocês por estar aqui, você por ter me escolhido e dado essa oportunidade. Não consigo falar. Mas eu fico muito feliz porque eu faço tudo com muito amor. Às vezes eu até cobro muito de mim, só que eu quero sempre entregar o melhor, ser a melhor no que eu faço, porque eu acho que quando a pessoa tá ali, ela tá confiando em mim, no meu trabalho, eu preciso entregar aquilo para ela, porque todo mundo cria uma expectativa. Você mesmo, quando você foi fazer o seu tratamento, você tem uma expectativa daquilo e eu quero superar as expectativas dos meus pacientes. Então, eu só queria agradecer a todo mundo que confia no meu trabalho, que confia em mim. Se eu cheguei aqui até hoje, é graças a todos vocês. Ah, que linda. Muito sucesso. Obrigada, gente. Obrigada por esse podcast, Obrigada. todo mundo. E qualquer dúvida, chama a doutora que ela vai responder vocês, tá? Mais um podcast, mais um cast que salva. Obrigada. Obrigada Amei o mesmo. convite. Obrigadão. Obrigada.